Bom, vamos lá. Rejogabilidade nos jogos do meu mano Vinexton. Já sou inscrito no canal dele, nem lembro qual vídeo que eu vi. Mas enfim, vamos lá. Rejogabilidade, eu gosto de Souls e Souls eu acho que é uma das melhores de rejogabilidade que tem. Eu acho que ele vai falar sobre isso, mas vamos ver, rapaziada. Vambora. Quando eu escuto a palavra rejogabilidade, eu lembro da franquia Resident Evil. De primeira, ao zerar um Resident Evil novo pela Também. primeira vez, pode não Resident Evil, principalmente quando você vai platinar, é muito gostoso de rejogar, tá? É parecer muito que tem gostoso. muito mais coisa a se fazer, visto que, teoricamente, eles são jogos lineares. Você termina uma vez e acabou, né? Claro que não, né? Se fosse assim, eu não estaria abrindo esse vídeo com essa franquia. É verdade. Ao terminar Resident Evil 4 Remake pela primeira vez, você será recebido Então, tipo, tem esses desafios aí, tipo, de zerar S, S+, no intenso, no modo, no cenário B, sem usar cura, é bem legal. Platinar Resident Evil é um dos estilos de platina que eu mais gosto de fazer. menu com uma tela de desafios, É demonstrando verdade. quantos deles você terminou durante a sua jogatina. Tá, Vinex, desafios. Todos os jogos têm desafios. Sim, Ok. Mas não é todo jogo que tem uma Rocket infinita, uma Tommy Gun infinita, uma Magnum infinita e uma skin de gatinho pro Leon, entendeu? Se você quiser verdade, é adquirir verdade, é essas verdade. coisas pra usar na sua jogatina, vai ter que Inclusive, eu acho um absurdo eles venderem essas recompensas como recompensas avulsas sem ter que fazer o desafio. Tipo, eu não sei se isso tem no Resident Evil 4, mas no 2 e no 3 você tem como comprar a Rocket Launcher infinita pra você fazer na sua primeira run. Eu acho isso uma bosta. Mas, enfim, cada um é cada um, né? jogar de novo e de novo, completando esses tais desafios. E apesar de não ser uma tarefa fácil de se concluir, pode ter certeza que É satisfatório. cada Resident Evil te propõe uma experiência única de rejogabilidade que vai Sim. marcar a sua vidinha gamer. Agora deu caralho mesmo. Agora vamos falar de The Last of Us. Não me entenda mal, Nunca joguei. eu amo tanto o 1 quanto o 2. Isso é um crime que eu vou falar agora, mas eu nunca joguei The Last of Us. Nunca. Eu nem posso muito opinar sobre. Apesar de já ter destruído esses games em todas as plataformas possíveis, a rejogabilidade deles se baseia em fuzilar inimigos com uma SMG infinita. Opa, gurizada, eu sou o Vinete e hoje nós vamos conversar sobre rejogabilidade nos games. Ai, Dark Como ela Souls. pode afetar Demon sua Souls aqui, no gameplay caso. E até mesmo o legado inteiro de um jogo. E falando em legado, vamos falar de Red Dead Redemption 2 e jogos de campanha. Jogos single player não necessariamente são construídos em volta de rejogabilidade, visto que a maioria deles simplesmente entrega uma história interessante, gráficos bonitos e uma gameplay satisfatória pra você seguir e se divertir. Red Dead é outro que eu nunca joguei, mas esse aí tá nos meus planos pra bem em breve, mano. Eu quero muito jogar esse jogo pra ver se é tudo que dizem mesmo, mano. Porque parece ser, tá ligado? Então eu quero experienciar esse jogo pela primeira vez, mano. Por causa disso, muitos após zerarem Red Dead 2 terminaram a história por ali, visto que mesmo sem rejogar o game, ele já entrega uma experiência completa pra maioria dos jogadores. Mas muitos de nós Mas a parada de Red Dead também é que, assim, se você zerar o jogo fazendo tudo que tem no seu caminho e tal, já é o tempo que você vai demorar pra fazer o R2, né? Tipo, por exemplo, a platina do R2 eu fiz em 16 horas. Red Dead 2, pra zerar, você vai demorar umas 100, eu acho, 80. Então, tipo assim, depende muito, né, do jogo que você faz e tal. Mas ele tá falando sobre rejogabilidade, óbvio. Mas, assim, se for pra fazer, valeu a pena o tempo que eu gastei nesse jogo, eu acho que Red Dead 2, tipo, só numa zerada já vale, tipo, 3, 4, 5 zeradas da maioria dos jogos. assim como eu, se sentiram presos naquele universo, pois esse jogo tem algo de especial. Apesar de Red Dead ser 100% linear, dá pra se dizer que o seu mundo aberto não é, visto que qualquer momento algo interessante pode acontecer com você, seja ajudar uma pessoa que se machucou, ouvir histórias de um homem cego, Ok. ou mesmo contribuir financeiramente com um hospital para que o seu nome seja grifado na porta. Legal, tá? E isso sem contar os lugares e segredos incríveis que você pode descobrir se escolher explorar o mapa por aí. Exemplo do Mount Rushmore versão Rockstar. Entendo o que eu digo, não é que o mundo de Red Dead seja um RPG, visto que você é um personagem e está experienciando a jornada dele, não a sua. Mas o seu mundo aberto é muito mais RPG do que muitos jogos do gênero por aí. Mas Vinex, como assim RPG? Role-playing game, ou traduzindo jogo de encenação, RPG é são Fallout, jogos que The te põem Witcher, normalmente na tal, pele de né? um personagem vazio que Você faz sua história. vai construir. The Witcher não é se um- o personagem é canônico e já existe Eu ia falar isso. naquele universo ou se você vai moldá-lo numa tela de seleção. É. O que importa nesses jogos são as suas decisões, visto que elas vão definir o status do seu personagem, seja o quão atraente ele é, o seu karma, a sua E sorte. Red Dead tem um pingo disso, né? Porque você define a sua moral, né? De como que você vai agir
agir durante o jogo, se você vai ser um pau no cu ou se vai ser um cara do bem. Mas eu acho que isso não é o suficiente pra definir um RPG. E RPGs, eu acho que é por isso que ele trouxe RPGs, é o gênero de jogo que mais tem esse fator de rejogabilidade. Porque, por exemplo, eu vou citar de novo Dark Souls. Primeira jogada você pode fazer uma build de destreza, na segunda você pode fazer uma build de força, outra de magia, outra de piromancia. E todas as runs vão ser experiências completamente diferentes. Então a rejogabilidade em jogos assim é muito maior. Você consegue jogar várias e várias e várias vezes, explorar aquele jogo várias vezes, que você não vai alcançar porque vai ser uma experiência completamente diferente da anterior. A não ser que você vai fazer a build toda vez. Mas eu duvido muito, né? Enfim, eu acho que esse é o fator por isso que ele tá falando de RPG. Sorte, enfim, cada jogo tem suas categorias. E esses jogos, agora englobando RPGs puros e RPGs de ação, tem um fator replay absurdo, visto que muito de sua gameplay é aprendizado. Exemplo, você Sim. tratou um personagem mal, consequentemente ele agiu de uma forma que você não gostaria. Ou você teve muita dificuldade num boss e perdeu todas as suas armas. Você pode sempre voltar no save, claro, mas isso estraga a rejogabilidade do game, pois são esses momentos que tornam esses jogos tão rejogáveis. Visto Sim. que na próxima playthrough, você pode moldar sua experiência de uma maneira totalmente diferente. E claro, o conteúdo secundário também é muito importante, visto que o intuito de jogos RPG é te fazer se sentir na pele do personagem. Inclusive, o Hogwarts Legacy, pra mim, tem um dos fatores replays mais merdas que tem. Além de que ele é um jogo muito repetitivo e o mundo dele é muito morto, mano. Eu, quando joguei Hogwarts Legacy, eu não platinei ainda, nem trouxe pro canal, né? Mas quando eu joguei ele pela primeira vez, eu achei que ele ia ser um puta jogaço, tipo assim, de ter mundo aberto, bastante missão secundária legal e tal. E, mano, eu só topei com, tipo, algumas missões secundárias legais, tem algumas legais dos personagens principais secundários lá. Mas a maioria é, tipo assim, faça o puzzle do Merlin, pegue tal pena, destrua tantas torres. Mano, é muito cansativo. Tipo, eu particularmente não gostei do Hogwarts Legacy por conta disso. Eu achei ele muito maçante e um potencial desperdiçado insano num jogo que poderia ser muito bom, cara. É triste, é triste. E assim como na vida real, o mundo não gira em volta de você. E de acordo com essa filosofia, se você for explorar o mundo desses games, você vai se deparar com diversas sidequests, muitas até melhor que a campanha principal. E assim é muito fácil de perder o real conteúdo que o jogo tem a te oferecer. Sim. Exemplo aí de Fallout, que os Fallout fãs você dizem se que perde. se você seguir apenas a campanha principal, você tá jogando o jogo errado. E por isso, para RPGs, a rejogabilidade se torna um fator essencial da experiência. Cyberpunk é outro que eu quero Mas e muito se eu jogar, quiser mano. rejogar um game que não tem tanto fator replay? Aí entra em cena os remasters. Geralmente, remasters são versões remasterizadas de jogos antigos ou até recentes, porém muito famosos. Remasterizar um game não é reconstruí-lo do zero, mas apenas atualizar as texturas, expressões faciais, iluminação e às vezes... Cara, mas eu acho isso muito absurdo, tipo, eles fazerem um remaster, por exemplo, do Spider-Man, tá ligado? Tinha acabado de lançar. Mas, tipo, do Days Gone agora rolou também remaster. Do Horizon também rolou remaster. Do The Last of Us eu nem preciso falar. Acho que rolou 15 remaster de cada um. Eu acho isso muito absurdo. Por mais... é rejogabilidade. Eu acho um absurdo. Mas, por exemplo, eu vou falar isso ponto que eu li aqui. Mas do GTA eu acho outra história. a gameplay. São jogos Coisas antigos básicas, e tem simples, sentido ter remaster. É que você possa rejogar um game que você ama de uma maneira mais confortável, como uma nova geração de consoles ou mesmo um port para PC. Para muita gente, trocar do controle pro mouse faz muita diferença. Faz. E isso geralmente o torna a melhor versão para se jogar, mas sempre tem as exceções. Vou usar de exemplo o remaster mais odiado de todos os tempos, o famoso GTA Trilogy. Essa modernização da trilogia 3D da franquia trouxe sim gráficos mais bonitos, mas em compensação retirou aspectos essenciais Eu não dos sei qual é games que que mudou. os tornaram tão Eu não famosos joguei lá o no remaster. PlayStation 2. Seja detalhes de gameplay, objetos no mapa, aparências de personagens e até mesmo estragou missões, as tornando inconcluíveis. E por causa de jogos assim, as pessoas Como assim tendem a inconcluíveis? ver os remasters com maus olhos, como se eles não valessem o preço que geralmente é bem cheio. Mas também existe o outro lado. Crash Insane Trilogy, quando foi anunciado, Muito bom. foi considerado que seria um remake por todos Muito que bom. viram o trailer, pois os gráficos estavam insanos de lindos. E a gameplay parecia muito mais refinada. Mas o jogo foi revelado um remaster. Provavelmente o melhor remaster da história dos games, tornando os jogos originais Muito de bom. Play 1 quase que injogáveis. E o sucesso desse remaster foi tão grande, mas tão grande, que a Activision descontinuou todos os outros jogos que se passavam depois dos remasters e criou uma nova timeline, criando Crash 4 aderindo ao mesmo padrão de qualidade da trilogia remasterizada. Notou a diferença? Os dois são trilogias, os dois são remasters,
mas são jogos completamente diferentes. Agora, existe um outro jeito de remasterizar um game, que seria recriá-lo do zero, o tal Mas é dos remake. remakes. É. Aqui dá pra fazer exatamente o mesmo paralelo. Vamos usar Resident Evil 2 Mas Remake aí é e outra Resident história, Evil né? 3. Os dois são remakes, os dois são da mesma empresa, porém um foi feito com a bunda e o outro não. Resident Evil 2 Remake, apesar de ser um Agora que teve o trailer da bagulho da Sony, o evento da Sony mostrou que vai aparecer o R3 clássico na Plus. Eu vou jogar, porque quando eu joguei R3 Remake, eu não senti tanta, tipo, meu Deus, que jogo ruim. Mas é porque eu não joguei o clássico, né, mano? Tipo, eu não joguei o clássico, então eu não posso opinar. Mas pra mim, um R3 Remake como jogo separado não é ruim. Mas o R2 Remake, eu também gostei pra caralho. Então eu não sei, eu vou jogar o clássico, depois eu vou opinar sobre o R3 Remake mesmo, mas eu não acho ele um jogo horrível, não. uma recriação do zero do jogo original, mantém praticamente tudo que o jogo do Play 1 portava, reimaginando para moldes atuais. E um bom remake como esse não É bom, hein? substitui R2 o Remake jogo é original. bom demais, Um bom mano. remake deve apenas portar a mesma experiência para uma audiência mais nova, e foi exatamente o que ele fez. A missão dele era trazer para os fãs novos da franquia Resident Evil o segundo jogo da franquia. E ele fez isso, ponto final, e todo mundo amou. Agora, É bom demais. olhando pro patinho feio da franquia, Resident Evil 3 Remake, esse jogo tem 5 horas de duração. O Brincadeira. game não só retirou 90% do que fazia o jogo original tão marcante, removendo os puzzles, os lugares inteligentes, destruindo personagens e a essência do jogo em si, como fez os fãs novos da franquia acharem que Resident Evil 3 era aquilo. Então, além de ser um jogo ruim, ele abafou, pra não dizer destruiu, o legado do original. Eu vou jogar Um jogo o que quer clássico. destruir o teu cérebro. Jogos online são o pódio da rejogabilidade. E eu Ah, mas sei aí não é nem rejogabilidade, né? Tipo assim, pra mim, rejogabilidade é quando você zera um jogo e depois você rejoga. Rejogabilidade é tipo, porra, o jogo online você não zera. Você joga um monte de partida, mas você não zera. Então, você terminar uma partida não é zerar o jogo. que você que está assistindo desperdiçou 2.000 horas da sua vida em um jogo online que não te trouxe Rainbow Six. nada. Rainbow Six. Mentira, jogos online te trazem ótimas experiências. Desde momentos engraçados com os amigos, xingar horrores no chat do jogo, e até mesmo conversas com pessoas de outros estados É legal, e é países. legal. Eu mesmo tenho diversas amizades de anos de duração que conheci pela internet. Um jogo online tem o potencial de ser ou o jogo mais rejogável de todos os tempos, ou literalmente irrejogável, porque os servidores desses games dependem de você para se manterem vivos. Nós temos exemplos de jogos como o Team Fortress 2, que literalmente tem mais de uma década de servidores abertos, que mesmo sem atualizações quebra picos e picos de TF2 jogadores. eu nunca joguei, mano. Outro grande exemplo é o GTA Online. É, o GTA modo multiplayer Online de GTA V ficou Já vai tão morrer, né, famoso, eu acho. tão famoso que Outro não GTA só 6, gerou mas- um mod que modifica completamente o online base, que depois foi adquirido pela Rockstar, mas virou um jogo solo que está vivíssimo até os dias de hoje. Mas pra cada TF2 e cada GTA Online, Dando Scrolls Online existem ali. Eu gosto milhões muito. de jogos online que faliram porque os jogadores decidiram não jogar ou a empresa fez um péssimo trabalho de gestão. Um exemplo é o jogo Multiversus. Mano, esse multiverso tinha tanto potencial, velho. Nossa, mas tinha tanto potencial de ser muito legal, velho. E o bichão morreu, velho. O bichão morreu. Esse game ficou muito famoso quando foi lançado, pois nada mais era que um Super Smash Bros pra PC, e ainda com os personagens da nossa infância. Como que esse jogo poderia dar errado, eu não sei. Deu. Mesmo o game não sei tendo como um deu errado sucesso esse jogo, mano. estrondoso no seu lançamento, os desenvolvedores fizeram um trabalho tão porco em manter o jogo vivo que os jogadores simplesmente foram embora, matando a rejogabilidade do game. Mas além dos jogos completamente multiplayer, também existem os jogos co-op. Jogos assim geralmente têm servers fechados de 3 ou 4 jogadores, e eles são um bom meio termo entre o caos de GTA Online e o modo história de GTA V. Dying Light 1 é um ótimo exemplo de um jogo que se tornou muito rejogável. Night 1 eu por quero seu muito modo jogar, co-op. mano. Não dá pra tirar. Petição. Ah, olha onde tem spawnou, vai se f***, cara. Eu mesmo já zerei Dying Light com diversos amigos diferentes, porque o game é muito divertido e ainda com um amigo se torna basicamente um playground pra você matar e destruir a sanidade do seu parceiro. Jogos como Lethal Company ou Bom demais se também, tornam Lethal Company. infinitamente rejogáveis por causa disso. Eles não Lethal Company é necessariamente muito precisam divertido. de updates como os jogos online infinitos, mas apenas o fato de ter experiências fechadas com pessoas diferentes torna esses jogos altamente rejogáveis até os dias de hoje.
Mas, Vinext, existem jogos irrejogáveis? Olha, cara, sim e não. Eu vou tentar... Tipo assim, minha opinião antes dele falar. Pra mim, tem jogos que você vai aproveitar a rejogabilidade, tem jogos que você vai rejogar se você gostar só se você gostar muito do jogo. Tem jogos que não encaixam a rejogabilidade nele, na minha opinião. Eu tô tentando pensar em alguns, mas não tá vindo na cabeça. Mas, por exemplo, o da Telltale. É uma merda rejogar. Na minha opinião. Por exemplo, The Walking Dead. The Walking Dead você quase vai ter sempre o mesmo final. O mesmo final sim, mas algumas coisas vão mudar no meio. Eu não gosto de rejogar jogo assim. Você tem que gostar muito do jogo pra rejogar. Enfim, é isso, na minha opinião. É isso. Não consegui explicar muito bem, mas acho que vocês entenderam. De um ponto puramente técnico, podemos dizer que sim. Vou te dar um exemplo usando Portal e desconsidera o modo co-op. A única coisa que te impede de pular direto pro final em Portal é a falta de conhecimento, visto que existem diversos puzzles pelo caminho e você tem que decifrá-los um a um. Porém, se você rejoga o game já sabendo os puzzles, meio que o jogo perde o sentido, entendeu? Tem sentido. Mesmo que você rejogue esses jogos anos depois de sua primeira zerada, na hora de Você vai resolver saber. os enigmas, mesmo que você não se lembre, o exercício que o teu cérebro vai fazer será de lembrar como resolver e não de aprender a resolver. Outro exemplo são os jogos de escolhas da Eu falei! Telltale. Esses games, em primeiro lugar, te dão a ilusão de escolha, visto que você Eu falei exatamente isso. e não o que o personagem fala e tecnicamente o que ele faz também. Porém, como eu falei antes, existe uma ilusão aí no meio. Pois The Walking Dead, por exemplo, não é como Detroit Become Human, que Sim. um diálogo qualquer pode mudar até o final do jogo. Os jogos da Telltale são experiências completamente lineares em que o resultado final da campanha vai ser o mesmo pra todo mundo. E mesmo que o game te dê a ilusão que o final é diferente, no próximo jogo isso é desmentido. Então, tecnicamente, Sim. não faz sentido rejogar um jogo que tu não pode mudar nada, Tipo, sabe? o cara lá no primeiro jogo vai morrer, a menina vai ter que matar ele, no segundo jogo vai ser a menina que você vai controlar. Mas aí entra o fator humano da coisa. Eu já zerei o primeiro The Walking Dead mais de 20 vezes, sendo um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E por isso que Isso eu que faz disse que rejogar talvez porque você gosta, exista né? jogos irrejogáveis. Pois no fim, sempre depende do jogador. E se ele quer rejogar ou não. Não importa Sim. o quão linear seja o game, a experiência de rejogar sempre pode ser gratificante. Jogos de terror, por exemplo, jogar e rejogar Outlast 2 foi incrível e até hoje é o jogo que mais me assustou na vida. Dá um cagacinho Mas, bom. Dá um tecnicamente, cagacinho bom. ele é um game irrejogável, pelo fato de que se você se lembra de quando vai ocorrer os sustos, ele não é mais um susto. No fim, um jogo não precisa ser altamente rejogável para ser incrível. Grandes jogos lineares te dão lições de vida, experiências incríveis e muitos outros benefícios. E assim como Breath of the Concordo Wild plenamente é o com ele. favorito de todos os tempos por causa do fator replay, The Walking Dead também é. E eu sou fluente em inglês por causa desses jogos. Então, apesar da rejogabilidade ser sim um grande atributo e muito importante, ele não deve ser tratado como um fator determinante. Muito Esse cara canetou, rapaziada. Ele canetou. Caralho, eu entendi porque eu fui inscrito no canal dele. Ele literalmente falou tudo que eu pensava, do jeito que eu pensava. Cara bom, mano. Videozaço. Se inscreva no canal desse cara aí, que, mano, eu gostei demais do canal dele, desse vídeo aqui principalmente. Depois eu vou ver mais vídeos dele, provavelmente vai vir mais vídeos dele aqui no canal. Mas, mano, eu gostei demais do ponto de vista dele e eu concordo com tudo que ele falou. Com tudo que ele falou. Então é isso.